Bom dia, salve Maria. É uma das grandes coisas que se tem crescido no Brasil já há algumas décadas é a questão da nova era. A nova era que é um misticismo barato, né? Não é a mística, mas um misticismo sem sentido, com superstições, com simpatias, com um pensamento positivista, um pensamento também de colocar o poder naquilo que é negativo ou positivo, no sentido de influenciar com as energias, né? Então é uma mistura, uma vitamina de seitas juntos dentro do pensamento da nova era. Isso, infelizmente, tem crescido no Brasil e tem penetrado dentro dos pensamentos de muitos católicos, de muitos protestantes também. E muitas vezes nós vamos reproduzindo esses pensamentos e vamos achando normal um relativismo, um consumismo, o hedonismo, que é o prazer pelo prazer, e tantos outros ismos que vão penetrando na nossa convivência, no nosso dia a dia, por conta dos livros da nova era, por conta das músicas da nova era, que são músicas que levam a tudo pode, nada é pecado, é um novo tempo, é uma nova era, o cristianismo já passou, agora é a mistura de todas as religiões, isso é evolução, né? Isso tem se impregnado muito no pensamento, em especial aqui no Brasil. Também outra coisa que tem crescido há décadas é o pensamento socialista, comunista, o pensamento de Antônio Gramsci, né? Que são pensamentos totalmente esquerdistas, pensamentos que vão apoiando a revolução cultural, que tem sido causa ao longo das décadas de morte de milhões e milhões de pessoas, e ninguém se acorda para isso. Antônio Gramsci tem sido colocado como um grande herói no patamar de um grande homem, até mesmo tem sido feito monografias, teses sobre ele, como se ele fosse um grande gênio, como se ele fosse um grande herói, um grande intelectual. Pelo contrário, é alguém que tem prejudicado e muito ao longo da história da humanidade seus pensamentos. Pensamentos que levam as pessoas a ideias malucas. Não existe uma filosofia pura no pensamento dele, mas existe a questão muito da ideologia, né? Então, Antônio Gramsci, procure pesquisar, né, um pouco sobre ele, em fontes seguras, procure lá no Mídias Sem Máscaras, procure também ler os livros do Olavo de Carvalho, ler também, e ouvir também um pouco das aulas do padre Paulo Ricardo sobre marxismo cultural, você vai ver tanto de prejuízo que o pensamento dele trouxe. Infelizmente o PT e outros partidos aqui no Brasil, PSDB também, têm ido por este pensamento gramsciano, né, de Antônio Gramsci. E por isso tem levado o Brasil à decadência, a afundar cada vez mais. Então é preciso essa atenção, né? Esses caras que têm sido como heróis, o pensamento deles e a aplicação desse pensamento tem afundado o país ao longo desses anos. E em nome de uma revolução, em nome de amor aos pobres, se tem massacrado, matado os pobres, né? Você tem que acabar, tem que ser acabado mesmo com os pobres, mas é matando, né? Matando de fome, matando com desemprego, matando de tantas outras formas. É normal que se tenha um discurso sobre a honestidade, sobre a ética, porque é tática. É uma tática que desde Lenin e outros revolucionários usavam. Se fala muito sobre ética, se fala muito sobre honestidade, e esses que falam mais, geralmente, não sempre, mas geralmente, eles são aqueles que estão afundando na corrupção e afundando na falta de ética e na imoralidade. Mas se usa um discurso bonito de ética, de honestidade, de amor aos pobres, de amor à pátria, para ganhar o poder. É uma coisa que a gente não percebe é que quanto mais direitos se cria para vários tipos de pessoas, mais o Estado vai tendo poder sobre os cidadãos e menos o cidadão vai tendo a sua liberdade. Ou seja, se cria direito para os homossexuais, para os adolescentes, para as mulheres, para os homens, para os animais, para os demais. Quanto mais direitos se dá, alguém tem que fiscalizar esses direitos. Então o Estado vai fiscalizando e cada vez mais dominando. Então, cada vez mais as famílias vão tendo
menos liberdade, cada vez mais as famílias vão perdendo, né, esse vigor de autonomia e vai afundando, sem dúvida, o Brasil numa escravidão, numa ditadura velada, que cada vez vai deixando de ser velada e vai se tornando mais clara. Então é preciso a gente ter essa atenção. Cada vez mais o Brasil tem colocado muitos direitos no discurso de valorizar a mulher, valorizar o homossexual, valorizar as crianças, os adolescentes, mas tem feito isso em detrimento, em prejuízo dessas mesmas pessoas. Então é um discurso mentiroso, é um discurso fantasioso que tem afundado cada vez mais o Brasil. É um discurso que é bonito, mas é um grande engano. Infelizmente só tem piorado. Você vê a situação no Brasil, né? O número de mortos, o número de pessoas que são abusadas sexualmente, o número de mães solteiras, o número de aidéticos, né? O número de pessoas que morrem com AIDS diminuiu, mas o número de aidéticos tem aumentado por conta da promiscuidade sexual, né? Que se incentiva. Então eu deixo essa dica aqui desse livro, A Nova Era e a Revolução Cultural, do Olavo de Carvalho, né? Quando a gente indica um livro de alguém, não quer dizer que você concorda 100% com todo o pensamento daquele autor. E nem com as atitudes dele, né? Porém, eu tenho uma grande admiração pelo professor Olavo de Carvalho. Um grande gênio, né? A nível filosófico também. A nível de análises políticas, né? Não é um ideólogo. É um homem que... Ele bate muito nessa questão da consciência coletiva, né? Ele vai muito... Nós precisamos fazer essa confissão para nós e também para Deus, como fez Santo Agostinho, né? Reconhecer quem nós somos, fazer esse exame, né? Aos poucos é um processo. E tomando consciência das coisas. E nós não podemos pensar que as coisas acontecem só de forma coletiva. Ah, a sociedade está falida, a sociedade destrói o homem, a sociedade é assassina, a sociedade é hipócrita. Mas espera aí, antes da sociedade ser hipócrita, será que eu sou hipócrita? Será que eu sou assassino? Será que eu sou mentiroso? Será que eu sou preguiçoso? Será que eu sou burro intelectualmente? Eu preciso saber que eu me incluo nessa sociedade. Não é sociedade um ser abstrato que está em vida própria, não. Existem pessoas que formam essa sociedade. Existem pessoas que formam uma família. Então é esse discursozinho à sociedade, aí começa novamente o discurso, né, de briga, né? É porque essa é muita ideia marxista, colocar sempre alguém contra alguém. O homem contra a mulher, o hétero contra o homo, colocar a criança contra os pais contra as crianças, o homem contra os animais contra os homens. Não, tenta colocar essa ideia, né, que está sempre alguém contra alguém. O pobre contra o rico e por aí vai. A gente deve ter esse cuidado. O branco contra o negro, né? É uma pessoa de um país contra o outro. Essas ideias eles tentam fomentar para enfraquecer, porque aonde tem essa disseminação sempre de um contra o outro, se tira o foco do verdadeiro problema e se fixa em picuinhas, em mentiras, né? Uma religião contra a outra, tarará, né? Se coloca muito no Brasil, a questão foi colocada no Enem do ano passado, na intolerância religiosa, para se criar a ideia que existe uma guerra religiosa dentro do Brasil. E não existe. Colocando esse tema, é como se fosse uma manipulação das nossas ideias. A gente é forçado a pensar que existe uma intolerância religiosa gradual e progressiva enorme aqui dentro do Brasil, né? Pelo contrário, existem pessoas intolerantes em todos os locais, mas não existe essa disputa enorme, violenta dentro do Brasil. Claro que não, né? Vai precisar atenção para essas manipulações de comportamento, manipulações da linguagem, manipulações do noticiário, tantas manipulações que nós somos vítimas. Então, um abraço para todos. Bom dia.